Olá, prazer, meu nome é Tati Negro, sou fundadora da Wave Woman e estamos aqui em mais um episódio da Wavecast. Wavecast recebe hoje Becói, indígena do povo Tupinambá de Olivença. Vocês ficam, Becói, na região de Porto Seguro? É isso? A gente fica a 3 horas Há 3 descendo, horas. assim, e sentido Ilhéus. Sentido Ilhéus, tá. Inclusive aquela novela Renascer que tá passando agora da Globo, ela foi toda gravada a anterior em Ilhéus mesmo, que é a cidade dos Tupinambás, né? Ah, Ilhéus é a cidade dos Dos Tupinambás. Tupinambás. O aldeamento jesuíta que deu início ao nosso reconhecimento é em Ilhéus, que é a Olivença. Olha só. Bom, teremos um papo muito, muito especial. Eu a conheci agora no dia 1º de maio, num evento da AIA, na cidade de Matarazzo, onde Becói, ela compartilhou com todos os presentes lá uma grande conquista do povo tupinambá. Por este motivo, fiz o convite, ela aceitou e para nós, na Wave, é uma grande honra tê-la aqui conosco. Por quê? Porque vocês vão conhecer essa mulher guerreira, mas a palavra guerreira a representa em toda a sua essência, e ela vai compartilhar com vocês coisas que me tocaram profundamente no dia que eu a conheci. Becói, seja muito bem-vinda. Um prazer e uma honra estar aqui com você. Você não pode imaginar a minha alegria, porque o dia que eu te conheci foi assim um grande marco na minha vida. Você sabe que parecia para mim que tinha algo me levado até lá, algo mais forte que eu. E eu fiquei muito encantada. Sabe que essa energia é a mesma do manto, né? Porque quando a mãe da minha cacica, a Motara, reconheceu, ela disse que foi uma energia, foi alguém que foi levando ela. Então eu compreendo muito bem quando você disse que uma energia te levou. Parecia algo assim. Falei, será que eu vivi a vida inteira para estar aqui? Sabe assim, não sei explicar. Sim. Era uma energia muito forte. Obrigada, obrigada. Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar para esta maravilhosa é o significado do seu nome, Becói. Então, o meu povo foi reconhecido tardiamente, né? Eu não consegui viver na minha cultura. As minhas filhas, eu tenho uma filha de 20 anos, e ela conseguiu ainda estudar na aldeia, conseguiu ter esse contato maior com a cultura, sendo uma tupinambá. Eu era uma indígena, eu era uma neta de rezadeira, eu era de uma família onde todos tinham uma espiritualidade muito aguçada, mas a gente estava nos livros como extinto. Olha só. Então, tudo que o meu povo, mesmo tendo a cultura, estando ali o tempo inteiro, mas a gente estava como extinto. Então, como se dizer tupinambá ou se dizer indígena se você está nos livros como se não houvesse mais esse povo? Meu né? Deus, e você estava me falando que foram os antropólogos Sim, que os escreveram antropólogos isso que nos escreveram, livros sim, históricos do Brasil. históricos do Brasil, que não existem tupinambás mais no Brasil. Meu E Deus. por isso que o meu povo demorou a ser reconhecido, porque se diziam tupiniquins, se diziam pataxó, e aí as pessoas iam com os que estavam sendo reconhecidos, porque o governo precisa reconhecer o povo, ele precisa fazer um estudo antropológico, ele precisa visitar esse lugar, precisa ter documentos, tem que ter todo esse acervo de materiais para comprovar, né? Você viu que minha mãe até ficou meio estressada, às vezes a gente fica chateada, porque é muito triste você saber que você é desse lugar, você sempre existiu, mas você precisa que uma outra pessoa de fora venha, estude tudo o que você está dizendo para dizer não, realmente você existe, você é desse povo. Porque se uma pessoa branca diz que é branca, ninguém vai dizer para ela que ela não é branca. Se uma pessoa preta retinta for dizer que ela é preta retinta, ninguém nunca vai dizer para ela que ela não é. Mas eu, como indígena, se eu não tivesse conquistando esses espaços de voz, todos me questionariam se eu sou indígena, mesmo sendo reconhecida o meu povo. E aí, tardiamente, que só foi em 2000. Em 2000. Para ser exatamente 2002, porque a minha filha nasceu em 2003 e ela nasceu um ano depois que o meu povo foi reconhecido. Olha só que especial. Sei. Que especial isso. Então, praticamente há 20 anos, o povo tupinambá, ele é reconhecido como um povo originário? Sim. Brasileiro. Brasileiro.
E principalmente por Olivença ter sido um aldeamento jesuítico. Que aí esse levante, que é o povo tupinambá de Olivença, ele tem uma força feminina muito forte, né? É. Que ele tem uma cacica. São 23 comunidades, mas ela foi a primeira cacica do povo tupinambá. Ela foi escolhida. Depois que com essa sistematização, que tudo tem que ter uma sistematização, e até essa cultura, para a gente ter acesso à saúde, a gente ter acesso às mínimas coisas, a gente precisa sistematizar o nosso mecanismo de funcionamento. Nas aldeias também aconteceu isso. Se é bom ou ruim, eu não posso te falar nesse momento, que eu vou falar muito com o coração, que eu acho que é uma interferência. Porque a minha cacica foi escolhida pelo povo. Só que eu penso de duas formas. Se fosse um homem, ninguém questionaria ele coordenar 23 comunidades. Certo. Mas por ser uma mulher, líder, ela foi questionada. Verdade. E aí foram fazendo outras comunidades. Então, essas 23 eram só a cacica Jamopoti. Era só a minha cacica. Mas depois, sabe, aí formaram mais 22 comunidades. E cada uma tem um líder diferente. Diferente. Sim. Entendi. Ela consegue reunir, tanto que o MPI foi fazer uma reunião lá para falar sobre o manto, e na aldeia que ela mora, que é a aldeia Itapuã, que é próxima à aldeia-mãe, que é Olivença, né? Porque Olivença é a aldeia-mãe, justamente como eu disse, porque foi o aldeamento jesuíta, aonde certificou que realmente existiam tupinambás. E aí ela se tornou aldeia-mãe por isso, porque através dali houve o reconhecimento do povo. Então, as outras aldeias passam a ser outras aldeias, como se fosse a matriz e a filial. Tá. Então, a minha cacica mora em outra aldeia, que é próxima à aldeia-mãe, e aí ela conseguiu reunir 22 comunidades com ela. Então, ela consegue conversar muito bem com 22 comunidades. Não, e é maravilhoso porque por mais que determinem isso, né, a liderança, quem escolhe é o povo. Sim. Então, se o povo a escolheu, sim, para você ver, ela lidera essas 22 de alguma forma, mesmo tendo representantes sim, dentro de cada uma. ela tem o respeito dessas Mas ela pessoas, tem o sim. respeito, né? E Então, você isso não tem. muito- É o que. A minha preocupação é porque de um povo que foi extinto há várias versões é muito fácil. Mas eu sou fiel ao que os meus anciões me falaram. Perfeito. A minha mãe me falou que a minha cacica era Jamopoti. Eu conheço a mãe da Jamopoti, que é a Amotara, que já ancestralizou. E todos os anciões respeitam esse legado. Então, para que eu pudesse chegar aqui e dissesse para você, olha, eu sou uma grande liderança do meu povo. E você acreditar é muito fácil, porque você não Sim. tem contato com a aldeia. Sim. E eu tenho muita preocupação com isso, que é tanto por isso que eu chamo muito a sociedade. Se você quer ajudar o indígena na cidade, tem que ajudar a base. Você tem que Perfeito. reconhecer essa base. Porque por mais que esse indígena, a gente sabe que é a miscigenação e cada um tem um pouquinho, mas se não houvesse a aldeia para garantir o nome, o território, a cultura, não haveria indígenas na cidade. Entendi. Então, por isso que eu zelo muito por essa firmeza e essa É uma história. raiz, né? Na verdade, Sim. é de onde nasce tudo. Sim. Então, eu acho que quando você fala da energia desse lugar e que você, mesmo morando em São Paulo há 6 anos, você se alimenta, se abastece dessa sua raiz, Sim. né? Dessa fonte do seu povo. Sim, da verdade, eu costumo dizer que não tem como fugir. Porque se for atrás, toda a história vai parar na Amotara e na Jamopoti. São 2 forças femininas, mãe e filha. E me conta o que é isso, porque para mim, eu sou muito, muito leiga. Eu te peço desculpas. Porque eu, assim como eu imagino a maioria das nossas seguidoras, então tudo que você nos trouxer, para nós vai ser esclarecedor. Por quê? Porque para nós, ou a gente lê o que está nos livros. Sim, então que você não já foi escrito por nós. Exatamente, então não é uma fonte fidedigna da nossa história. Sim. Então, que honra, que importante você estar aqui, porque você pode falar, Sim. né? Você pode perpetuar essa voz que vem das suas ancestrais. Sim. Então, quem são
essas forças femininas, quem são elas? Jamopoti? Explica. Jamopoti é a filha de Amotara. Amotara. Amotara é a anciã que reconheceu o manto Tupinambá, que foi convidada pela Folha de São Paulo. E aí ela veio, tinham mais 11 mantos, porque a gente tem ao total 12 mantos. Esses que vão entregar, mas tem 11 mantos que vão ficar lá na França, e são nossos. Olha só. Mas eles não sabem se vão entregar. Segundo eles esperam que a gente nem vá mais atrás para poder mandar de volta, porque já estão mandando um justamente por isso. Foi o que saiu na matéria. Jura? Na matéria do Fantástico, o responsável pelo Museu da Dinamarca, ele tem a coragem de terminar falando, que a repórter fala, vocês esperam receber mais, né, cartas e eles exigindo? Não, a gente espera que com essa devolução eles não busquem mais nada. Você jura que ele teve coragem de falar na isso? matéria do Fantástico. E aquilo para mim foi muito doloroso, porque vem de uma invisibilidade, aí quando você pede desculpa, a gente não tem que se desculpar, a gente tem que pedir ao sistema que mude. Porque se as escolas pararem de colocar os indígenas no passado, comiam, bebiam, caçavam, né, Perfeito. lutavam, primeiro já é um grande avanço. Perfeito. Sabe? Se começar a colocar a gente no presente, que a gente existe. Perfeito. Porque se fizer isso, vai nos humanizar, que é uma coisa que nós não somos. Aqui em São Paulo tem o Jaraguá, que tem muitos indígenas ainda resistindo ali, bem difícil. Porque, para mim, a gente se comove com guerras em todos os lugares. Mas os povos indígenas do Brasil vivem uma guerra há 524 anos e ninguém se incomoda. Você tem toda a razão. A gente está chorando hoje pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas se tivessem respeitado os povos que ali moravam, você pode ter certeza que o Estado não estaria passando por isso. Você tem toda a Porque a todo momento a gente tem falado, cuidado com a mãe terra. Quando a gente descontrolar essa força que a gente não tem controle, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque é uma força que ninguém tem controle. Não tem meteorologia, não tem ciência, não tem nada. Pode ter a gente tem várias formas de dizer que o mundo foi criado, mas ninguém tem certeza de nada. A gente só tem certeza de uma coisa que eu aprendi com a minha avó: a terra é viva. Se ela nos dá alimento é porque ela é viva. Se a gente tem o ar para respirar é porque ela respira. Se a gente tem água que molha ela, é porque ela bebe. Então, gente, ela é viva. Ela é um terreno vivo e a gente só machucando. E agora tá todo mundo chorando. Indígenas ou não indígenas. Sim. E aí, quando eu falo do povo do Jaraguá, é porque, para mim, colocaram eles num lugar tão apertadinho para mostrar como se estivessem confinados. Confinaram eles num lugar. Mas se você vê como aquele povo é resistente de reza forte, de cultura. Meu povo não fala mais a língua, porque a gente foi proibido. E é uma das grandes violências você não falar a língua do seu povo. Sim. Eu falo algumas palavras, catu caruene, catu, obrigado, catu caruene, porque bom dia, mas não posso falar a língua do meu povo. Eu não sei se eu vou conseguir mais, porque mataram a maioria, então é muito difícil você ser indígena. E aí, eu realmente preciso da ajuda das pessoas não racializadas e principalmente das pessoas brancas. Primeira coisa é aquilo que eu disse: parar de tratar a gente do passado. É muito importante isso. Minha filha costuma dizer que pior do que ser morto é ser invisível. Sim, sem dúvida. E é muito ruim você ser invisível. E eu costumo até dizer que o movimento indígena, e aí eu falo movimento, mas principalmente o meu movimento e o do meu povo, a minha cacica, ela não quer ser uma grande liderança de Estado. Ela não quer estar nas páginas dos jornais e nas páginas das revistas. Eu também não quero isso. Que ótimo sair na Marie Claire falando sobre abuso sexual infantil, que é uma coisa que na minha família acontece. As minhas filhas são as primeiras que não sofrem com isso. Mas não é só na minha história, é na história da maioria das mulheres indígenas. Sim. Infelizmente, porque a história se forma assim. Assim, com a invasão dos portugueses, né? E aí, quando você vai levar todas essas situações, as pessoas começam a dizer que é mimimi, que você está reclamando.
Mas a gente não está reclamando. Eu terminei aquele evento dizendo, eu só queria voltar para casa. Foi. E é só isso. Eu costumo dizer, olha, eu não quero o seu cargo de liderança. Pelo contrário, eu quero ser seu parceiro no cargo de liderança para que você possa ajudar com que lá eu seja segura. Sim. Então eu não quero tomar nada de ninguém. Eu não aprendi isso com os meus mais velhos. Pelo contrário, eu sou de dividir aquilo que eu tenho. Nós somos da divisão, nós somos da coletividade. Sim. Mas para isso a gente precisa desse reconhecimento da sociedade e olhar para nós, povos indígenas, e nos humanizarem. Sim. Conta pra gente, Becói. Você falou da sua cacique. Você comentou no dia do evento sobre o cacicado. O que significa um cacicado? Então, você até perguntou, né, que a minha cacique ela é como uma grande liderança de Estado. Seria até mais que prefeito, porque na aldeia essa questão não se encaixa bem. Seria como um governador. Tá. E aí, o que é que acontece? Nesse cacicado, ela é responsável por representar essa comunidade. Como a minha cacique, ela faz parte do movimento de reconhecimento desse povo, então, para além de cacique de uma comunidade, 2 comunidades, 3 comunidades, ela faz parte da história desse povo, desse reconhecimento. Bárbara. Então, esse cacicado significa não a liderança, porque além da cacique tem as lideranças que ela escolhe. Aí tem a liderança jovem, tem a liderança anciã, né? Porque os anciões, naturalmente, quando eles vão ficando mais velhos, eles já vão tomando cargo de liderança, né? Porque são de escuta, sábios. porque são Porque tem toda a sábios da nossa sabedoria. comunidade. Então, eles já tomam essa liderança. Mas a cacique escolhe liderança jovem, liderança feminina. Tem essas lideranças, mas todas respondem a cacique. Entendi. Então, ela, como eu falo até pra ela assim, que ela é minha autarquia. Eu digo, Autarquia. você é minha autarquia, minha cacique. Essa semana mesmo que ela foi convidada para receber uma homenagem de um prêmio, e foi uma confusão, porque queriam colocar uma menina mais ou menos da minha idade para falar. Quantos anos você tem, Becói? 40. 40. Deve ser até mais nova que eu um pouco. E eu fujo muito desse lugar, porque homenagem para pessoa branca sempre é. E aí eu gosto muito de trazer a questão racial, justamente para a gente entender junto como é o processo de desumanização com os povos indígenas ainda. Porque quando se fala em homenagem, você vai receber uma homenagem. Você rara, a não ser que seja num outro país, mas no seu país, você receber uma homenagem não estando lá, que homenagem é essa? Né? Se for por um caso de doença, alguma coisa assim, a gente compreende. Mas como você vai receber uma homenagem e outra, ela nem sabia. Ela veio saber há 2 dias atrás, porque eu simplesmente perguntei para a pessoa, como vai ser essa homenagem? Eu só quero saber para repassar na comunidade. Porque se é com a pessoa branca, se convida, a pessoa diz, olha, eu não posso, mas posso mandar não sei quem? Então, você sempre tem uma escolha a partir da pessoa homenageada. Não você homenageia escolhendo uma pessoa para falar por essa pessoa, até porque não vai dar nem muito certo essa homenagem. Então, Sim. eu comecei a questionar. E aí eu falei para ela, olha, que ela falou assim, mas não tem por mim tudo bem, outras pessoas podem falar por mim. Eu falei, isso tá errado, a gente tem que aprender a questionar essas coisas, minha cacica. Porque a gente sempre foi acostumado a ter migalhas. E aí a gente naturalizou todas as violências. Porque é uma violência a senhora ser convidada, ainda mais que é no Rio de Janeiro, não é tão longe, para ser homenageada e a senhora não ir, ou a senhora não mandar um vídeo, ou a senhora não mandar alguém. Então é uma violência, sabe? Para você dizer uma homenagem, principalmente para uma mulher que está trazendo o primeiro artefato indígena do Brasil. Não, e é importante porque você fala da invisibilidade, né? Ela não aparecer, ela continuará invisível. Continuará invisível. É muito importante. Esse questionamento foi o questionamento que eu fiz mesmo. Eu falei, ela já foi tão silenciada que a gente precisa dar voz a ela para que ela possa, nem dar voz a ela, mas abrir esse espaço que está fechado para que ela possa se falar. E aí conseguir. Conseguiu? Ela foi convidada com o esposo, né? E aí ela vai, e eu falei assim, minha cacique, é a senhora que tem que falar. A senhora está viva. Agora, quando ela morrer, tudo bem, mas enquanto ela estiver viva, a gente tem que ouvir e tê-la, que é a autarquia, a liderança. Ninguém pede para um
Quando convida um governador, ninguém bota uma pessoa lá que o governador não tem assinado dizendo que pode ir. Por que lógico. um cacique quer botar qualquer pessoa representando um cacique? E aí a gente para de novo na mesma história. Desumanização dos povos indígenas. Entendi. Desumanização desse corpo. E é uma coisa também, falta de compreensão, talvez, Sim. né? Como a gente não compreende. Que por mais que assim seja uma palavra dura, mas é a questão da desumanização mesmo. Porque se você não humaniza esse corpo, o que é criar humanidade a esse corpo? É trazer esse corpo para dentro da sociedade. Tá. Então a sociedade ela não consegue compreender para que serve um indígena, o que é ser indígena. Aí quando a gente diz indígena, aí já pensa no fenótipo, né? Não pensa muito na cultura. Aí quando vai para a cultura, pensa que ainda é andar nu, que ainda é caçar, pescar. E aí não entende tudo geral. Por quê? Porque você não é humanizado nas escolas, você não é humanizado na área pública, você não é humanizado nos outros lugares. Tu já teve algum colega indígena? Não, nunca tive. Nem na escola e nem no trabalho, né? Nem na escola, nem no trabalho, nunca tive. Pois é. Nunca. E aí, as pessoas, você vê que tem defasagem de como ser tratado no setor público, no setor privado, nos sistemas. É triste dizer, mas é a desumanização dos nossos corpos. Entendi. Nós não somos humanizados a ponto de todos compreenderem o mínimo em relação a nós. É verdade. Hoje não é mais dia do índio, porque antigamente era dia do índio. Então, você sabe que eu cresci com isso, né? O Dia do Índio, que era um dia especial, e na verdade tinha uma música que até me falaram que tá completamente defasada, que todo dia era dia de índio. Que é de... Tem uma cantora Baby famosa, Consuelo, né? Baby Consuelo. Mas eu imagino que na época, o que ela quis dizer, isso daí na década de 80, essa música, foi justamente que... Não existe um dia. Não era um dia. Todos os dias. Todos os dias, porque na verdade aqui era a terra, Sim, né? A terra de vocês. Sim. Antes do branco chegar, Sim. antes da colonização, antes da invasão. Sim. Então, é uma coisa muito... e quando eu falei isso, ela, Tatiana, não pode. Hoje em dia não pode mais, porque também tem muita coisa que não é por maldade. Sim. É por ignorância, Sim. né? Sim. Não é por maldade Sim. que a gente faz. Então, que importante você nos esclarecer, porque assim como eu, muitas mulheres que nos escutam querem fazer direito, Sim. querem falar direito. Tanto é que me orientaram também que indígena é diferente de índio, Sim. certo? Sim. Então, explica pra gente essa diferença. Então, tudo perpassa pela história realmente do descobrimento. Tá. Que eles acreditavam que estavam indo para Índia. Pra Índia. E aí, quando chegaram aqui, associaram índios. Só que, para além dessa associação que foi feita, foi a forma como foi utilizada toda vez que falava da gente. O índio é preguiçoso. Falavam isso? Eu que venho e ainda falo. Falam. Festa de índio. Festa não, é programa de índio. Programa Vamos fazer de um índio. programa de índio. É verdade. De uma forma que não é Pejorativa. pejorativa. Aí, eu que venho, além de indígena, sobrevivendo ao abuso sexual infantil e ao abuso sexual, toda vez que um homem ia fazer esse tipo de violência, ele me chamava de índia. Olha essa índia gostosa, ou olha, sabe, pejorativo novamente. Então, toda vez que o termo foi utilizado, índio para nós, foi de uma forma pejorativa. Entendi. Então, por isso, associou muito à violência. Entendi. E hoje, para nos colocar nessa dimensão e para nos humanizar como indígena, a gente, nessa diversidade, porque somos 305 povos, 270 línguas faladas hoje ainda no Brasil, e 305 povos, né? Que aí tem Guajajara, Krenak, Tupinambá, Pancararu, Pancararé, e aí são várias etnias. E esse termo indígena, ele entra a partir desse olhar, dessa humanização e dessa diversidade, e pelo lado pejorativo. Entendi, perfeitamente, compreendi. Obrigada por nos explicar, porque só assim é muito importante a gente saber, para a gente não errar, porque às vezes não é intencional, de forma alguma,
mas a gente acaba cometendo algumas gafes, Sim, não é verdade? Então, que sim, importante você esclarecer sim. isso. Eu gostaria também de te perguntar, você naquele dia disse que as suas filhas você falou, primeira geração. Foi, Daí você falou, não, me equivoquei. Na verdade, são as primeiras mulheres sim, da tribo Tupinambá a não sofrer violência sexual. Você falou, eu não vou falar geração, por quê? Porque a minha sobrinha sofreu. sim. Então, me conta, assim, além dessa dor tamanha que é, quando você fala, vocês, quando imaginam, né, fecham os olhos, imaginam uma imagem de uma indígena, vocês imaginam eu com cabelo liso, preto, e que eu não sou. E no dia você estava com os cabelos soltos, Sim, né, lindo, seu cabelo cacheado, e você fala, porque a gente vem vivendo isso desde desde a a colonização. colonização. Como que você cuida das suas filhas? Como que você as protege? Existe algum órgão protetor? Existe alguma forma de proteger as crianças que estão nascendo? Então, suas netas, quando suas filhas se casarem, suas netas, como garantir que essas crianças sejam protegidas de tamanha barbaridade, né? De que forma? Porque uma das formas mais importantes é a conscientização, então falar sobre, Sim, porque isso é independente de classe social, sim, de independente de cultura. cultura, é uma barbaridade que acomete muitas mulheres em Sim, todas as gerações, sim. né? A gente sabe esse índice, eu apoio uma causa que chama Childhood, Uhum. que é da rainha, Sofia, né? acho que é Sílvia, se eu Ai, não me engano, acho Silvia, que é da rainha sim, Sílvia. E isso acontece no mundo inteiro, sim, então, e não só com meninas, né? Com com meninos meninos também, também. sim, Então, a gente precisa falar sobre, porque a gente precisa proteger as nossas sim, crianças, independente de qualquer religião, crença, cultura, sociedade, não importa. Eu tenho um filho de 5 anos. Minha preocupação é que também não façam mal para ele, sim, mesmo estando na cidade, né? Então, a sim, sua preocupação estando dentro da sua comunidade. Então, de que forma que nós, mulheres, a gente possa se unir para que isso não aconteça e não acometa mais ninguém de nenhuma geração? sim, Como fazer isso? É muito difícil, porque eu, sendo mãe de menino, eu tenho que educar esse menino para que ele seja gentil, para que ele seja honroso, para que ele respeite as mulheres, assim como meu marido me respeita, meu pai é muito respeitador, sempre foi. Mas então nós vemos desse tipo de criação. Mas a gente sabe que não é o normal, né? Assim, a banalização disso também ficou terrível. sim. Então, como que você faz? Como você protegeu suas filhas? Olha, Você tem duas, uma tem tenho 20. 3, né? Uma Você de tem 8, 3? Você tem uma uma de menina de 8? 19 e outra de Ah, 20. Eu sou ativista no enfrentamento ao abuso sexual infantil geral. E eu vou te falar, sinceramente, que eu ainda nem me posicionei como ativista no enfrentamento ao abuso sexual indígena. tá. Porque eu me entendi como vítima aos 37 anos, né? Foi muito recentemente, eu tenho 40. Foi na primeira campanha que eu fiz para o Instituto Liberta, que Olha. foi chamando Uma Voz Chame a Outra, Não Se Cale. Então, a partir dali, eu comecei a compreender todas as violências da minha vida. Eu vinha nessa construção. Mas quando você entra em contato com o Instituto Liberta, com o Childhood, que eles vêm com os dados, eles vêm preparado para mostrar para você que é para além da sua situação, mas o que aconteceu com você pode ser usado para chamar a atenção desse crime que O acontece. que acontece? Então, quando eu comecei a ter dimensão, eu falei, caramba, isso acontece em todos os lugares. Sim. E aí eu comecei a entender que vou voltar primeiro para esse crime. O abuso sexual infantil, ele é um crime intrafamiliar. Perfeito. Significa que ele acontece dentro da de família. casa. E, pasmem, o primeiro abusador que está nos índices
Não é eu, é segundo o Fórum de Segurança Pública e o Anuário de Violência. É o pai. Depois vem o padrasto, aí vem o avô, os tios e aí por diante. Então, primeira coisa, a casa não é um lugar seguro para criança. Perfeito. Se ela está sob os olhos de apenas um. Por quê? Para a comunidade indígena, veja a diferença. Para a comunidade indígena, e aí na comunidade não tem abuso? Tem, claro. É de todas as culturas. A gente está falando de um crime que vai para todas as culturas. Mas, na comunidade indígena, o entendimento é que essa criança, mesmo ela sendo minha ou sua, se ela estiver na aldeia, ela não é só sua e nem minha, ela é de toda a aldeia. Então, toda a aldeia é obrigada a olhar essa criança. Já na sociedade que a gente vive, se a sua criança está dentro de casa e ela grita e ela geme, e você é vizinho, você sequer abre a porta para bater na porta do lado para saber o que está acontecendo com essa criança. Então, você não se importa. E a gente também não se importa. Eu compreendo que a minha mãe, ela também foi vítima do abusador. Porque o abusador, ele tece uma teia. E aí é onde, às vezes, eu chamo muita atenção que o abusador de criança, desse crime intrafamiliar, ele pode ser qualquer um. E não significa que ele não é uma pessoa boa na sociedade. Porque o que mais a gente tem na hora que esse abusador é descoberto são pastores, padres, são empresários, são juízes, são deputados, são governadores, são de todas as profissões. Sim. Porque ele pode ser qualquer um. O abusador de criança é o pai. E pai é qualquer um. Sim. Se a gente vai primeiro para esse índice. Sim. E aí, quando você fala assim, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer. As minhas filhas, eu ensinei assim, olha, tem lugares que eu sempre perguntava, mas eu dizia, olha, aqui não pode. Ensinar esse controle do corpo. A proteção do corpo, né? A proteção do corpo. Eu falo pro meu filho das partes íntimas, né? Eu falo, filho, proteja suas partes íntimas, porque a criança é pura. Sim, a criança e eu não acho sabe. que cada um tem que levar dentro da sua educação, porém a gente também tem que ter cuidado, porque se a gente usa uns termos, e aí tá comprovado também, Tati, que tem termos que a gente usa que o abusador costuma usar. Então, se você trata o corpo dessa criança de uma forma que ela não compreenda, que, tipo assim, borboletinha. Tá. Teve um abuso que a criança foi dizer que o tio mexia na borboletinha e ninguém compreendeu. Porque foi ensinado a ela borboletinha. Perfeito. E demorou um pouco mais. Se ela tivesse dito, pode não ter sido vagina, mas poderia tivesse usado um outro termo. Que logo essa percepção fosse dada. Então, a gente também precisa tomar cuidado, porque que a gente ensina. Como a gente ensina. Porque como esse abusador geralmente é alguém de confiança, ele pode implementar medidas que, através da oralidade, você não vai compreender que essa criança está sofrendo um abuso. E muitas vezes o que a childhood, ela demonstra duas coisas, que muitas vezes não envolve violência, envolve carinho. Então a criança se confunde, né? Ela não entende aquilo como uma violência, ela entende aquilo como um carinho, só um carinho. Então ela não reporta nem mesmo justamente por isso, né? E a outra coisa que ela também traz, a childhood, com informação importante, que eles não cuidam das vítimas, eles conscientizam os agressores. Então eles trabalham muito com caminhoneiros, eles trabalham muito com o povo que fica na estrada, porque para eles não serem consumidores dessa exploração. E eles esclarecem, que eu não sabia a diferença do abuso, que é abuso que não envolve comercialização com dinheiro em troca de algo, e tem um outro nome, o abuso e a exploração sexual. A exploração é assim, você me dá algo do seu corpo e eu te pago em dinheiro, em comida, em alguma coisa, né? O abuso não, é só uma troca de carinho envolvendo, ou não, né? Ou também tem as questões daí da violência. Mas que é importante a gente pensar
também nesse foco do agressor, Sim, né? Nessa sim, com deste homem que está sim, fazendo mal para aquela sim, mulher, para sim, aquela sim, menina, e que isso vai perdurar a vida inteira sim. dela com essa marca. E que importante você trazer que aos 37 anos só que você teve essa conscientização. Porque foi Olha, que o abuso sexual infantil, ele é tão violento que você passa a naturalizar todas as outras violências. Primeiro porque a imagem... Foi o meu padrasto, mas eu chamava ele de pai. E depois que eu fui fazer a terapia, começou né, na época da pandemia, houve um aplicativo chamado Clubhouse, tá. que era um aplicativo de Eu voz. sei. É, que E a gente aí, escutava, né? sim, e Clubhouse, sim, todo sim. mundo começou a entrar ali, inclusive grandes ativistas. E ali foi onde eu comecei a falar sobre o abuso sexual infantil. Porque eu Olha, ouvia muitas falas misóginas que, nesse mundo, ela acaba colaborando com essa cultura do estupro, que eu chamo cultura. Por que, gente, você chama cultura? Por que, Becoy, você chama cultura? Porque são modus operandi muito parecidos nos traumas, como age, e há muitos anos. Tanto que, quando se fala de abuso sexual, é tática de guerra. Então, há milenar, perfeita. né? Eu não digo do abuso sexual infantil, mas o abuso sexual, ele foi utilizado como tática de guerra, né? Tática de conquista. Então, é um crime que a gente está falando aí que antecede as nossas vidas. Sim. E o que a gente tem que chamar a atenção é que, antes, não existiam leis, não existiam amparos legais. E hoje a gente tem. Ótimo. Tanto que só em 2019 o Fórum de Segurança Pública teve que tipificar separando os dois, que é o abuso sexual infantil e o abuso sexual, porque as taxas estavam maiores no abuso sexual infantil. Só que quando a mãe ia prestar a queixa, entrava no abuso sexual, sendo criança. Entendi. E aí, depois deles analisarem esses dados e verem que a idade era ali no infantil, criaram. 2019 tem muito pouco Muito tempo. pouco tempo. E para 5 trás, anos. quantas crianças sofreram com isso, com essa violência que ainda corrói, porque ela corrói. Ela te anula de tal ponto. Eu fui abusada dos 3 aos 11. Dos 11 aos 28 anos, eu vivi uma exploração que eu não compreendia. Dos 28 aos 30 anos, eu vivi uma exploração escolhida por sustento. Aí me relacionei com o pai da minha última filha, porque as minhas 2 filhas foram no período em que eu estava nesse ciclo de exploração que eu não compreendia, porque eu acreditava que o meu corpo tinha sido produzido para servir um outro, e era sempre um homem. Então era muito fácil as pessoas me explorarem, porque eu achava que eu não tinha outro valor, que eu tinha nascido para aquilo. E eu só fui compreendendo que eu não tinha escolhido isso para minha vida quando eu tive as minhas filhas. Porque eu fui vendo elas crescendo e eu compreendi que ninguém escolhe ser abusada, ninguém escolhe ser violentada, e foi uma escolha dela. E durante 28 anos da minha vida eu acreditei que eu tinha sido feito essa escolha de ser violentada. Então eu naturalizei muito essa violência. E aí, por naturalizar essa violência, é que eu não consegui ser forte para enfrentar as outras. Porque eu tinha Mas desde os naturalizado. 3 anos. E a pessoa que poderia me Muito ensinar neném. o amor. E você não compreende isso, porque como é um crime intrafamiliar da base que te representa amor, segurança, família, lar, conceito, Sim. identidade, Sim, tudo. sim. É a família, é aquela base. Então, quando tem um abusador no meio dessa base, toda a família ela é desestruturada. E foi o que aconteceu com a minha. Meu irmão cometeu suicídio aos 32 anos de idade. Olha só.
porque não soube lidar. Foi na época em que ele descobriu que a minha sobrinha tinha sido abusada também. E ele era policial militar. E ele começou a se questionar que ele não tinha conseguido proteger a minha sobrinha, não conseguiu proteger a irmã e não conseguiu proteger a sobrinha. Então, desestruturou toda a minha família. A minha irmã, a gente não tinha uma relação boa. A minha mãe, ela não tinha uma relação boa comigo. E passa por aquela fase do abusador. Como ele é uma pessoa confiável, como ele é uma pessoa de dentro de casa. E aí começa a usar que a criança tá mentindo, que a criança criou uma narrativa. Mas tudo, Tati, a gente tem que deixar claro. Nenhuma criança tem noção para criar uma história com tantos detalhes. E o abuso sexual infantil, ele tem muitos detalhes. De toques doloridos, toques repulsivos, mudança no comportamento dessa criança. A gente só precisa olhar para as crianças. A gente passa tempo olhando um sapato para comprar. A gente passa tempo olhando roupa para comprar. A gente passa tempo fazendo inúmeras coisas. Mídias sociais, quanto tempo a gente passa nas mídias sociais, não é? Mas olhando essa criança, a gente tem tempo. Vou ficar aqui 1 hora com você, mas aí tem tanto assunto que você não... A gente está deixando de olhar para as nossas crianças. Mas, sinceramente, eu vou falar uma coisa para você. Fala. Eu não acredito que a nossa sociedade se incomode nem com criança e nem com idoso. Verdade. Eu não acredito, não, que a gente realmente se incomode. A gente se incomoda com as nossas crianças, mas não com aquela história que me venderam desde criança, com aquela história do Criança Esperança, que as crianças são o futuro do Brasil. Não. Porque se realmente a gente agisse, criança sendo o futuro do Brasil, a gente não teria esse crime a cada 15 minutos. Não, piorou agora a cada 6 minutos. A cada 6 minutos. A cada 6 minutos uma criança é violentada. É muito desesperador, né? Assim, é muito. Eu acho que o mais importante pra gente conscientizar as pessoas falando sobre isso. Sim. E, Becói, uma das coisas que eu queria compartilhar com você foi que no dia que eu te conheci, e eu não imaginava nada disso que você tinha passado, porque 2 coisas me encantaram. Uma delas foi o brilho nos seus olhos. Seu olhar profundo, penetrante, você olha no olho, você enxerga a nossa alma. E a outra é seu sorriso largo. Você estava lá alegre, contando de como passava a tinta, que você tinha feito uma tinta na canela, linda. Ainda tá um pouquinho. Ainda aqui, tá? E como que era? Tinha genipapo. Que eu vesti da minha saia de bereba. Isso. E então, quando você compartilhou essa sua dor conosco, eu falei, nossa, como pode uma mulher que sofreu o que você sofreu e sofre ainda, não só me refiro à violência sexual, mas também a essa invisibilidade, essa luta pelo seu povo, continuar tendo esse brilho no olho tão lindo, continuar tendo esse sorriso largo, esse abraço, um dos abraços mais apertados e mais gostosos que você tem, essa conexão sua com o divino, essa conexão sua com Deus, essa sua energia tão poderosa e forte. Então, realmente, essa sua voz, quando você subiu lá no palco, começou a falar, essa sua presença, né, essa sua presença. E isso me impactou, me encantou, e realmente ser uma mulher que possa transformar, impactar, inspirar outras mulheres. Essa é você, Becói. E eu amo tudo que você veste, então eu queria que você contasse pra gente, porque você estava me falando dos significados da proteção, quando você sai protegida. Conta pra gente sobre os seus braceletes. Então, é que aqui tá muito fraquinha, né? Que eu me pinto de genipapo, inclusive, acho que nas minhas costas, vou virar aqui pra você, se eu ver, ainda tá um pouco forte. Deixa eu ver, tá forte. Que eu passei na ATL, né? Tá. E todas essas pinturas e colares e tudo isso que eu uso faz parte de um ritual mesmo de proteção, assim. Primeiro, para que eu me lembre de onde eu vim e que eu nunca me esqueça de onde eu vim, para que meus pés estejam muito firmes no meu propósito.
Perfeito. Então, toda vez que eu olho para as sementes, eu me lembro que elas vieram da terra e que foi a mãe natureza que me deu. Toda vez que eu olho para as minhas pinturas, eu me lembro que eu sou tupinambá de Olivença. E toda vez que eu olho para minha vestimenta, eu me lembro que eu preciso voltar para dançar o Poranci na minha aldeia. Então, toda vez que a gente sai e que a gente se pinta e que a gente usa os nossos adereços, ornamentos, é um ritual de proteção para que a gente saiba, não que eu seja diferente, mas que esse lugar aqui não é o meu. Pode ser dos meus outros parentes que querem morar aqui, mas o meu lugar é pé no chão, é música, é o meu maracá, é o meu povo, na minha casinha de taipa ou na minha casinha de tábua, seja ela como for, na simplicidade que a natureza me der. Mas não é aqui nessa cidade. Então, para mim, é muito claro quando eu saio e eu esteja fiel a tudo que me faz. E outra coisa também, né, meu povo? Eu só pude usar essas coisas depois que meu povo foi reconhecido. Tem muito pouco tempo, né? Porque senão ou a gente era caboclo ou candomblé. Não que o candomblé eu tenha nada, mas eu não era do candomblé, eu era indígena, né? Sim. Ou era chamada de bicho. E aí, como a gente não tinha esse reconhecimento, a gente não podia dizer. Então, eu demorei muito tempo para me reconhecer. E aí, hoje, eu só quero andar assim mesmo, né? Eita, é linda demais. Conta um pouquinho aqui para O maracá é o instrumento que a gente usa para dançar o toré, né? Que tem povo que dança toré, não é Poranci. Porque, como eu disse, são 305 povos. Então, cada um tem a sua cultura. Não é porque vocês estão vendo que eu tenho um maracá que um outro povo pode usar o maracá. Os guaranis usam muito pau de chuva, que faz a zoadinha do pau de chuva. Então, cada povo tem né, o seu instrumento. O maracá a gente utiliza como conexão com a espiritualidade, né? E para mim, você até me perguntou antes, porque eu não gosto de bater palma, eu gosto de bater o maracá. Então, quando a fala é muito forte, eu gosto de balançar o meu maracá, porque me deixa muito presente no meu estado de espírito, assim, sabe? Eu realmente me concentro e desejo aquilo com o meu maracá, que eu sei que é o minha conexão com o espiritual. Então, toda vez que eu toco, ao invés de aplaudir aquela fala foi bonita, eu peço para que os ancestrais protejam balançando o maracá. Olha que legal. Então, é mais ou menos isso. Então, tudo faz parte para mim, principalmente, faz parte de eu me manter conectada com o meu propósito e me manter protegida. Olha que legal. Eu adoro todas essas simbologias. Estou aprendendo muito hoje com você. Obrigada, Vicói. De nada. Eu gostaria de finalizar. Eu fundei um movimento chamado Share Your Light, compartilhamento da nossa luz, porque eu acredito que nós somos seres divinos cheios de luz. É um movimento onde eu fundei para criar, na prática, a sororidade entre as mulheres, porque se fala muito sobre sororidade, mas se faz pouco. Então, quando eu pensei em fazer o Wavecast, foi justamente para, o Wavecast é a voz delas. Por quê? Porque eu realmente acredito que a gente consegue, se unindo, fazer um mundo melhor. As mulheres têm essa força. As mulheres, nós somos o útero. Então, as mulheres, a gente tem essa divindade interna de transformar do espírito, do universo, e materializar dentro dos nossos corpos. E a gente traz para a Terra seres maravilhosos, como os nossos filhos. Então, quando eu falei sobre quero fazer algo que represente esse compartilhamento de luz, e é belíssimo, você estará comigo no dia 10 de junho, compartilhando a sua luz, lá no evento de 1 ano da Wave, onde vamos celebrar com 200 mulheres. E a gente vai fazer aqui um pouquinho, porque uma das belezas que tem no universo digital é a possibilidade de expansão para milhões de mulheres, né, que estarão nos assistindo. Então, como é que eu faço aqui? Vicói, vou te entregar essa vela. Sim. A gente coloca aqui, ó, que protege para não queimar sua mão. E aqui, então eu vou trazer essa vela para frente.
Eu vou acender a vela e vou te compartilhar. Tá. E daí, nós vamos compartilhar a nossa luz com todas as mulheres que estão nos ouvindo, com todas as mulheres que desejam também contribuir para essa nova fase planetária que eu acredito que vai voltar ao matriarcado, porque as coisas precisam melhorar, não só para cada uma de nós, mas para o coletivo feminino. Sim. E aqui é a prova, Becói, que uma vela, uma mulher, ao acender a luz da outra, não diminui a sua própria, Sim. ela só multiplica. E quando a gente aproxima nossas chamas, olha que beleza, ela se fortalece. Sim. Então, para que nós, mulheres, a gente consiga se unir de fato e que a gente nos apoie, nos incentive, a gente se proteja enquanto agrégora feminina. Eu quero te agradecer por hoje, por você ter vindo, por você ter aceito o meu convite. E eu quero que a gente passe agora para cada uma das mulheres que estão nos assistindo, que mensagem que você dá para essas mulheres que estão aqui sendo inspiradas por você, sendo impactadas pela sua história tão linda de vida? Eu acho que você falou tudo, né? A gente tem que uma acender a luz da outra, quando estiver vendo ela apagar, acender. Mas principalmente se abrir para a verdade às vezes, porque muitas de vocês podem não conhecer nenhuma mulher indígena. Muitas de vocês podem sequer ter ido no aldeia. Mas saibam que a gente não é diferente em nada. Talvez a gente só seja mais enraizado na cultura, nessa conexão com a Mãe Terra, porque, acredite, onde você pisa o pé, tem vida aí embaixo. E é essa vida que nos sustenta. Então a crise climática está chegando para todo mundo. Não é só para os povos indígenas, não. É no Rio Grande do Sul, pode ser aqui em São Paulo. A gente não está intacto, não. Então vamos se juntar enquanto é tempo. Enquanto a Mãe Natureza ainda está dando tempo para a gente se juntar. Porque é isso, a minha mãe, que é uma anciã que está trazendo a primeira Centro de Inovação e Tecnologia dos Povos Indígenas, ela diz: o ancestral também é feminino. E esse feminino tem a capacidade de mudar. E a mudança vai vindo feminino. E eu jamais vou dizer que a minha mãe está errada. Eu acredito nesse feminino. Eu também acredito, querida. Então vamos apagar agora nossas velas, pensando em algo muito especial que você deseja para o nosso planeta, para essa nossa Mãe Terra, para essas nossas mulheres. Vamos pensar? Você olha ali para sua câmera. Obrigada, querida. Obrigada. Eu tô feliz que você está aqui. Chica. Obrigada. Estivemos aqui com Becói, nessa conversa profunda, indígena, do povo Tupinambá de Olivença. Essa mulher forte, guerreira, e agora vocês sabem por que eu disse desde o princípio que ela representa o significado da palavra guerreira. Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que tem um coração muito generoso, e ela não pensa só em fazer o bem para a comunidade dela, ela pensa com essa transformação e essas conquistas, fazer bem para todas as mulheres brasileiras, que com essas conquistas serão impactadas, consciente ou inconscientemente, porque esses feitos, eles ficam imprinted, e eu não sei, impregnados, marcados no coletivo feminino. E isso é muito significativo. Então, muito obrigada por sua presença, muito obrigada por compartilhar tantas coisas legais, e vai ser o primeiro de muitos, viu? Certeza. Já vou te falando. Enquanto você estiver aqui em São Paulo, Sim. a gente possa se beneficiar da sua presença. Obrigada. Tamo junto.
Tamo junto. Obrigada, querida. Cato. Como que fala que eu quero falar sua... Cato, que é obrigado. Cato. 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 Obrigada.